Como o Fernando colocou, nós temos conversado sobre esse assunto. Na realidade, eu já vinha meditando nesse assunto. Eu acho que eu cheguei a compartilhar sobre isso aqui em 2019, sobre esse mesmo tema. E é interessante que depois da pandemia o cenário mudou assim muito, muito mesmo. E eu tinha feito uma meditação que tinha 4 páginas e eu só fui reler para ver se precisava mexer em alguma coisa. E aí viraram 9 páginas de tanta coisa que eu fui observando que mudou de 2019 para cá. Mas como o Fernando colocou, o assunto é a sã doutrina, é algo que tem nos preocupado. Como quase todo mundo sabe, a definição do que é essa sã doutrina é a doutrina que foi deixada por Jesus e pelos apóstolos, que foi transmitida por eles e foi sendo transmitida através das gerações até que nós que estamos aqui hoje. No entanto, essa mesma sã doutrina ela foi sofrendo ataques e teve algumas distorções ao longo da história. Na realidade, ela já sofria ataques nos tempos de Jesus, não é nenhuma novidade o que tem acontecido, mas por causa de homens que tiveram essa preocupação em preservar o que Jesus falou, em preservar o que os apóstolos trouxeram, nós estamos aqui hoje com a segurança de que o evangelho que estamos ouvindo e vivendo foi o mesmo evangelho que Jesus pregou. Eu trouxe muitos textos, acho que vocês não precisam abrir para a gente ganhar tempo. Eu só vou lendo aqui eles para vocês, depois eu posso compartilhar o texto com todo mundo, que aí fica mais fácil. O primeiro texto que fala sobre isso que eu queria destacar é 1 Timóteo 1,13, que diz: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. O segundo é Tito 2,1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. 2 Timóteo 2,2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E Atos 2,42, texto famoso, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É interessante você ler 1ª, 2 Timóteo e Tito falando a mesma coisa, porque são livros que têm uma distância significativa de tempo no período em que eles foram escritos. E como todo mundo sabe, até então não havia a compilação dos livros que a gente chama hoje de Bíblia Sagrada. Mas, ao mesmo tempo, apesar de não ter essa compilação, os irmãos sabiam aqui que havia uma sã doutrina que tinha sido deixada por Jesus e pelos apóstolos, mesmo não tendo essa compilação ainda. Se a gente parar para pensar em 2 Pedro 3,16, se eu não me engano, Pedro está fazendo a referência, pedindo para os irmãos lerem as cartas de Paulo, dizendo que aquilo ali é escritura sagrada. Então, o povo ali entendia que aquilo ali que Jesus tinha falado e que os apóstolos estavam registrando, no caso dos evangelhos, e compartilhando, era a palavra de Deus, tão palavra de Deus quanto o Antigo Testamento. E Paulo deixa clara que havia uma preocupação dele em relação à preservação desse ensino, e que homens das gerações seguintes recebessem esse ensino. Deixa eu te interromper um minutinho, é porque parece que tem um vizinho ou alguém nas imediações que está precisando sair com o carro, e tem um carro aqui nosso que está atrapalhando. Janete, é SG... Qual carro que é, Janete? Janete, dê um toque. É um carro que está atrapalhando a saída ali. Qual que é o carro? Sierra Golfo Papa 8130. Isso aí é código de polícia, tá vendo? Sierra Golfo Papa 8130. Beleza. Também dá para ver quem está conferindo, porque não sabe a placa do carro, né? Tá olhando aí agora. Ainda botou o Papa, falou em sã doutrina, o negócio já ficou complicado aqui. Mas havia uma preocupação de Paulo em relação a isso, que esse evangelho que eles receberam fosse transmitido e que ele não se perdesse ao longo do tempo. Jesus mesmo diz isso lá no final de Mateus, né? Ensinando a guardar todas as coisas que tem ordenado.
Então havia sempre essa preocupação na gente preservar isso. E esse evangelho, ao longo do tempo, ele realmente foi preservado. A gente tem duas evidências bem claras disso. A primeira é a preservação das escrituras. Os textos bíblicos eles foram preservados com um nível, eu diria que até quase inacreditável, de precisão histórica. Se você comparar a preservação de qualquer texto antigo em relação à Bíblia, é bem distante. Você tem manuscritos de obras clássicas que têm menos de 10 cópias, e se você pegar todas as cópias das cópias ali do primeiro século, seja em grego, seja em latim, você tem na margem de mais de 1 milhão de cópias. Então, assim, o texto foi muito bem preservado, a gente tem muita segurança hoje que o que lemos hoje na sua Bíblia é o que Jesus falou, o texto está muito bem preservado. A segunda é que esses homens, eles tiveram essa preocupação em transmitir essas verdades. E eles cuidaram muito bem disso. Hebreus fala que, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, da mesma forma que esses homens tiveram uma preocupação grande em preservar a doutrina de Jesus, nós devemos ter essa mesma preocupação, porque depende de nós que as próximas gerações recebam o mesmo evangelho que Jesus pregou, o mesmo evangelho que os apóstolos pregaram e que foi preservado ao longo do tempo. O texto bíblico ele deixa muito claro a importância disso e como a gente tem que ser diligente em relação a essas coisas. Tem um texto em Judas que diz assim: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas deixa claro 3 coisas aqui nesse texto que são muito importantes. A primeira é que havia uma fé comum entre toda a igreja, em várias cidades, em vários locais diferentes, eles tinham uma fé comum. A segunda é que ele pede que a gente com diligência batalhe para preservar isso, para manter essa fé comum. E por fim, ele diz que essa fé foi entregue de uma vez por todas. E isso é uma outra característica da sã doutrina. Além de ser o evangelho que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram e que ele foi preservado ao longo do tempo, essa fé ela foi entregue de uma vez por todas. Tudo o que precisava ser entregue já nos foi entregue. Então, significa que não devemos acrescentar nada à sã doutrina, nem retirar nada dela. Aquilo ali foi entregue de uma vez por todas. Então, eu já começo colocando que uma das coisas que não podemos fazer é fazer nada inovador. Sempre tem uma excelente ideia, uma excelente coisa que poderia ser feita, uma excelente, qualquer doutrina, mas não nos é lícito levar nada além do que já nos foi entregue. Nada. 2 João 1,9 diz assim: Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Gálatas 1,8 diz assim: Ainda que viesse, esse texto é famoso, né? Um anjo do céu que pregue outro evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Então, o que Paulo está falando aqui é muito sério mesmo. Não devemos pregar nada além do que Jesus e os apóstolos falaram. Isso é interessante também porque a gente está falando de Paulo. Paulo vai falar lá nesse mesmo texto que ele era judeu, fariseu e tinha muito apego às tradições. E mesmo assim, tendo todo o apego que ele tinha às tradições, a tudo que ele recebeu, ele orienta a não falarmos nada além do evangelho que já foi pregado. E é interessante que esse contexto que eu estou colocando para vocês já acontecia, inclusive, naquele tempo. Primeiro momento assim da história que eu posso destacar, onde começou a haver algum tipo de distorção do ensino, já foi ali já durante o próprio período dos fariseus. Os fariseus eram um grupo
de judeus, todo mundo conhece, já leu nas escrituras, que eles guardavam a lei, que eles eram, né, homens que se achavam muito justos, mas eles mesmos já tinham algum tipo de doutrina que não era muito coerente com as escrituras. A gente sabe que quando os judeus ficaram presos na Babilônia, eles foram influenciados por muitos dos ensinos que estavam ali e, de alguma forma, foram passando isso para frente. No caso dos fariseus, há uma discussão envolvendo lá um historiador conhecido chamado Flávio Josefo, se eles acreditavam se, quando a pessoa morria, ela ficava em algum lugar para ser perdoada dos seus pecados, ali de alguma forma, através de penitência, e depois ir encontrar Deus. E isso é completamente contrário ao que os próprios judeus acreditavam e o que dizia a Escritura. Então, ali, a gente já via que havia algum nível de distorção. Outro tipo de distorção. Os fariseus, eles usavam o Antigo Testamento para benefício próprio, para se tornarem populares, para se exaltar. Um pouco tempo depois, a gente teve já, no primeiro século, uma seita chamada os judaizantes. Quem era esse pessoal? O próprio texto, em Atos 15, já cita esse caso. Diz assim: alguns homens, descendo da Judéia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Ou seja, eles acreditavam que alguém, quando ouvia o evangelho, para ser salvo, ele precisava seguir todos os ritos de Moisés e aí receber a salvação. Um resumo bem grosseiro: a pessoa, para se tornar cristã, ela precisava se tornar judeu primeiro, e depois de virar judeu, ele virava cristão, entendeu? Era mais ou menos essa a ideia do pessoal já naquela época. O destaque é que eles estavam colocando etapas que não estão na doutrina de Jesus para que as pessoas recebessem a Cristo. Um pouco tempo depois, já teve um cara chamado Marcion, que criou uma seita chamada Marcionismo, e ele trouxe um negócio que a gente vê direto até hoje, que é o seguinte: esse cara falou, século I, tá, gente? Que o evangelho tinha sido completamente deturpado e ele iria restaurar o evangelho. E ele ia fazer o evangelho ser puro. Então, ele diz que o Antigo Testamento não valia para nada, era inútil, e que o evangelho de Jesus, ele ia ser mais ou menos transformado por uma nova revelação, que quem tinha recebido, adivinha? Ele. Então, ele iria dizer para todo mundo o que seria esse novo evangelho. Um pouco tempo depois, já no século II, a gente tem uma heresia chamada montanismo, que ela alegava algo bem simples, que eles haviam recebido uma continuação da revelação do que tinha sido falado por Jesus e os apóstolos, e que essa revelação, elas estavam num nível igual ou acima dos textos bíblicos. Então, eles estavam fazendo ali uma continuação do que Jesus tinha falado dos apóstolos, e estava no mesmo nível o que eles estavam dizendo. Isso no século II. Por que eu estou falando isso? Porque muitas dessas distorções do evangelho a gente vê até hoje. Talvez numa outra roupagem, numa outra linguagem, de um modo que pareça legal ou interessante, a gente vê isso acontecendo. Um tempo atrás, me trouxeram uma novidade, e aí era um negócio meio assim, de Deus, aquela conversa, e a evidência de que aquilo era de Deus é que tinha milagres. Mas é interessante que o próprio texto diz que uma das evidências é que a gente não pode olhar para milagre. O texto bíblico é claro em relação a isso. Ele fala: milagre não quer dizer, ter milagre não quer dizer que é de Deus. Porque o que vai dizer se é de Deus ou não é estar de acordo com o evangelho de Jesus. Isso acontece até hoje. A gente está falando aqui 2000 e alguns anos depois de tudo isso. E, infelizmente, a gente continua vendo essas distorções relacionadas à doutrina de Jesus hoje, no mundo. E o problema é que muitas vezes elas entram devagar dentro da igreja. Nesse período da pandemia, eu notei duas coisas assim em relação à pregação do evangelho, aos movimentos, enfim. A primeira é que a gente tem olhado muito para fora. Nossa preocupação é o que vai acontecer,
é a sociedade, é como vai ser o mundo, é como está o mundo, é como estão as coisas daqui para frente, e a gente tem olhado um pouco para dentro. Se não tivermos uma segurança no Evangelho de Jesus, se isso não for vida prática da gente, não adianta de nada a gente batalhar contra o mundo. A gente vai perder de lavada. O Horácio tem uma frase, eu ouvi essa frase tem mais de 15 anos, mas eu nunca esqueci. Ele disse assim, que eu posso brincar de ser discípulo, mas o diabo não brinca de ser diabo. Então, não adianta, se a gente não olhar para a preservação do evangelho, seja na doutrina, seja nessa doutrina aplicada às nossas vidas, não adianta a gente olhar para fora. Porque essas heresias elas vão seguir e elas vão entrar dentro da igreja de modo sutil, de modo que a gente muitas vezes não está atento. E isso tem acontecido. E a segunda coisa que eu tenho visto são pessoas que se julgam convertidas ou se dizem convertidas e elas não têm a menor preocupação em levar uma vida de acordo com as escrituras, com santidade, de viver o evangelho pela qual elas dizem que acreditam. Eu lembro que quando eu era criança, você dizer para alguém que aquela pessoa ela era evangélica significava que aquela pessoa ela tinha algum nível de seriedade com aquilo, que ela era, na minha cabeça de ímpio, ela era aquela pessoa chata, que não ia fazer nada de errado, que ia fazer tudo certinho. Você podia emprestar o seu carro para ela, ela não ia te roubar e ia te devolver com o carro cheio. Hoje em dia, isso não significa mais nada. E se a pessoa dizer para mim que para eu emprestar o carro só porque ela é evangélica, eu vou emprestar porque eu vou ter que emprestar mesmo, mas assim, posso dar até como perdido em alguns casos. Isso significa que não significa mais muita coisa dizer que é discípulo, se a gente não viver isso. E existem algumas dessas coisas que foram entrando na igreja, no nosso linguajar, no nosso modelo mental, no modo de pensar, que acabam influenciando a gente. E eu destaquei algumas delas para compartilhar com vocês. A primeira delas, eu posso traduzir na expressão chamada eu creio que. Todo mundo já ouviu, né? Eu creio que tal coisa. Tudo bem, eu entendo que seja só uma expressão muitas vezes, é bem comum. A questão é que essa ideia, ela se baseia num princípio da fé individual. A nossa fé, ela realmente é individual, mas essa fé não pode destoar da fé que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram. Ela não pode destoar da fé dos irmãos. Você não tem uma fé que seja individual a ponto de ser só sua. Nossa fé, ela tem que estar de acordo com o que as escrituras dizem, de acordo com o que Jesus pregou. Então, se nós estamos aqui congregando juntos, não existe a sua fé, existe a nossa fé. Apesar de haver individualidades. Mas nenhuma fé é individual a ponto de ser solitária. E muitas vezes essa ideia, ela vai nesse sentido, de que eu tenho uma fé e eu posso crer no que eu quiser. E aí, quando você muitas vezes vem conversar com a pessoa, você pode levar até a palavra para ela e falar, olha, mas o texto diz isso aqui. Ela diz, não, mas eu não creio assim. Não existe isso. É claro que vão ter textos dentro da Escritura que não há uma interpretação tão clara assim. Eu sempre dou esse exemplo. Paulo diz que não devemos mentir, mas falar a verdade. Assim, não existe outra interpretação, a não ser que você não pode mentir e tem que falar a verdade, gente. Você pode trazer qualquer linha de pensamento, se for diferente disso, você que não sabe ler. Mas, isso aí não tem o que discutir. Agora, existem textos que realmente há dificuldade de entendimento, que há diferentes interpretações. Então, nesse primeiro caso, o limite é o que está na Escritura. Se a Escritura diz aquilo, pronto, e acabou. Agora, quando não há isso tão claro, quando há diferentes interpretações, o que devemos fazer é se lembrar que nós estamos debaixo de um presbitério. E quem define a fé comum dos irmãos é o presbitério. Não é a minha fé, não é a fé da maioria, não é o que você acha mais legal, é o que o presbitério diz. Porque a autoridade, lembra, Jesus disse que toda a autoridade foi dada a quem? A ele. E ele delegou essa autoridade a homens que foram ordenados para fazer isso.
E digo além, são homens que têm o peso de algo que nós não temos, que se chama responsabilidade. Eu não vou responder diante de Deus por essa congregação. O presbítero daqui vai responder diante de Deus por essa congregação. Então, ele tem todo o peso da responsabilidade. E quando ele está falando, nos dando algum tipo de orientação, ele não está fazendo aquilo ali por uma preferência. É porque é o que ele crê, o que ele vê das Escrituras. E é o que ele acha que vem de Deus. E que vai cooperar para que todos nós possamos seguir na nossa caminhada. Então, isso é importante porque evita um negócio chamado personalismo. Evita divisões na igreja, onde cada um pensa de um jeito, onde cada um acha que o seu modo de fazer as coisas é o melhor. O segundo é o eu senti paz. Esse aí eu escuto demais. Quando começa com essa conversa, eu já fico meio preocupado. Eu senti paz de fazer isso e vou fazer. A Bíblia diz que a paz de Cristo tem que ser o hábito dos nossos corações. Não é a minha paz, nem a sua. É a paz de Cristo. E fica mais esquisito, porque quando geralmente as pessoas falam que elas sentiram paz, geralmente é para fazer o que ela quer. Eu nunca vi ninguém falar que sentiu paz para fazer o que não quer. É sempre para fazer o que você quer. Então, teve uma vez que teve um irmão que sentou comigo lá, ele queria comprometer, cara, estava lá agoniado. Aí eu senti paz, eu falei assim, mas se você sentisse ódio, aí que não, esse compromisso nem é para frente, né? É claro que você sentiu paz. A paz de Cristo, que é o hábito. Terceiro, é o eu sou livre. Não, eu sou livre. Realmente, irmão, somos livres. Mas a nossa liberdade, ela é restrita ao que diz as Escrituras. Paulo é muito claro ao falar isso. Então, a partir do ponto que a minha liberdade, ela prejudica algum irmão, ela pode fazer com que algum irmão caia na fé, eu não tenho essa liberdade. Minha liberdade, ela é restrita ao que a Escritura diz. Eu não tenho liberdade para mentir. A Escritura, ela diz que eu não posso mentir. É muito claro o texto. Então, toda a nossa liberdade que temos em Cristo e realmente temos, ela é restrita ao que diz a palavra. O próximo é eu tive uma revelação. Como eu falei para vocês, todo o ensino, toda a fé, ela já nos foi entregue. Então, de cara, essa revelação que você teve, ela tem que estar de acordo com o que diz as Escrituras. Segundo, é que a palavra diz que toda profecia ela deve ser julgada. Então, toda vez que eu tive alguma revelação ou recebi alguma palavra de Deus, eu devo submeter essa revelação, essa palavra, ao julgamento da igreja. Ok? Os irmãos digam se aquilo ali é de Deus ou não. A grosso modo, se Deus falou com você, pode ficar tranquilo que ele vai falar conosco também. E isso foi algo que ocasionou muitas distorções do evangelho ao longo do tempo. Muitos personalismos, muita divisão, porque pessoas tiveram uma simples revelação e passaram a seguir aquilo. Muitas seitas que a gente vê hoje em dia, inclusive, surgiram disso. Os Mormons foi através de uma revelação. O islamismo foi através de uma revelação. Pessoas que viram algo, acharam que elas iriam, a partir de hoje, tudo ia mudar, e elas iriam levar aquilo ali para outras pessoas. Enfim, como eu disse para vocês, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Isso não é de Deus. 1 Timóteo 6, 3-6, fala assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado,
nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fins, por homens cuja mente é pervertida, e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Paulo está dizendo que se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de Jesus, lá no final diz que ele é privado da verdade. Não há verdade nisso. Nós temos que guardar as coisas que Jesus falou, ensiná-las e preservá-las. Muitos movimentos que surgiram até dentro da igreja não tomam esse cuidado e acabam discordando ou ultrapassando a doutrina de Jesus. Como eu estava falando para vocês, toda profecia, ela precisa do julgamento da igreja. Tem um texto em Êxodo 4:28. Eu acho muito interessante, não vou ler ele todo aqui. Mas diz que Moisés recebeu a palavra de Deus, e ele vai até Arão, compartilha a palavra com Arão, e Arão e Moisés vão a todos os anciãos e compartilham a mesma palavra, para que eles julgassem. Moisés recebeu uma palavra do próprio Deus, de fato. E ele levou essa mesma palavra a Arão e aos anciãos, para que eles pudessem falar, isso realmente é de Deus. Se Moisés fez isso, nós devemos fazer. E Moisés recebeu aquilo do próprio Deus, não havia dúvidas. Há uma clara preocupação nas Escrituras para que nós não tiremos nada da nossa cabeça e comecemos a andar sozinhos. Ainda aguento mais um pouquinho. Vou acelerar. Então, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas que vão entrando, essas ideias, às vezes no nosso meio, e nos afastam de preservar e de manter o que Jesus falou, o que Jesus ensinou e o que os apóstolos ensinaram. Mas quais são as características das pessoas que ensinam essas coisas, que de certa forma distorcem o evangelho de Jesus? O livro de Judas é um livro interessante porque ele trata basicamente sobre esse assunto. E ele vai falar ali todos os sinais que essas pessoas apresentam. O primeiro deles é que eles levam uma vida libertina. Judas 1,4 diz: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor Jesus e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Libertinagem, a gente associa muito à questão sexual, mas não é só isso. Libertinagem é quando a gente usa a graça de Deus para viver do jeito que a gente quer. Eu simplesmente recebo a graça de Deus e eu faço o que eu bem entender com isso e começo a viver a minha vida da maneira que eu acho melhor para mim, da maneira que eu bem entendo. A segunda, de estar em Judas 1,8, é que eles não se submetem à autoridade. Ora, estes da mesma forma, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam a autoridade superior. Essas pessoas que ensinam um evangelho que não é o de Jesus, não se submetem à autoridade, é uma característica dela. E muitas vezes nós vemos esses homens que acham que são homens de Deus, pregando um evangelho que não vem de Jesus, e eles vivem uma vida libertina, vivem da maneira que querem, e não submetem às autoridades. A próxima é, eles têm aparência de bem. O texto de Judas, no caso, versículo 12 e 13, diz: esses homens são como as rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidos pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, destes providas, duplamente mortos, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Judas aqui ele está usando algumas figuras de linguagem, né, para falar desses homens. A primeira é que eles são rochas submersas.
que ele quer dizer com isso? Rocha submersa é aquela pedra que está embaixo da água, o navio não vê, o barco não vê, bate ali e afunda. Ou seja, são pessoas que elas estão ali, parece que não vai acontecer nada, que está tudo bem, e elas estão ali para destruir o barco. Elas estão ali para pregar um evangelho que não é o de Jesus e subverter a fé dos irmãos. A Bíblia, o livro também fala que eles são nuvens sem água, impelidas pelos ventos. O que é uma nuvem sem água? É uma nuvem que tem aparência de chuva, de nuvem, mas ela não é. Então são pessoas que têm aparência de serem pessoas corretas, pessoas que seguem ali o evangelho de Jesus, quando na realidade eles não seguem. No entanto, o texto também diz que eles não têm fruto duradouro. Então, uma das características dessas pessoas é que aquilo ali não leva muito tempo. Quantas pessoas a gente viu aparecer, falar, dizer que era, dizer que o que era, o que não era, e depois sumiram. Só que nesse ínterim, elas fazem um estrago muito grande no meio dos irmãos. O texto de Judas, no versículo 16, diz assim: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Isso significa que essas pessoas enxergam a igreja através dos seus próprios interesses. E elas veem a igreja como uma oportunidade de se promover e de ter uma espécie de ascensão. O texto diz que eles são aduladores dos outros por motivos interesseiros. O que eu trouxe aqui para vocês é um perfil de como essas pessoas são. E a gente tem que ficar muito atento. Porque hoje em dia, qualquer pessoa, para falar qualquer pessoa da gente, está um clique do celular de distância, né? A gente ouve uma grande variedade de coisas que muitas vezes não condiz com a palavra. Como é que eu lido, então, com esse tipo de gente? Apesar da dureza, né, que Judas escreve, é uma mensagem um pouco dura, ele deixa muito claro que nós não temos que ter comunhão, né, com esse tipo de gente. O texto diz duas coisas. A primeira é que a nossa primeira atitude tem que ser cuidar de nós mesmos. Eu estou falando isso aqui, mas eu não sou ninguém tão especial a ponto de não cair em nenhuma dessas ideias. Eu tenho que vigiar, cuidar de mim, para que essas coisas não vão entrando lentamente no meu coração. Outra coisa que Judas fala é crer que o Senhor vai nos guardar dessas coisas. E o Senhor nos deu várias formas de nos guardar dessas coisas. A primeira delas, a própria palavra. A segunda dela, a igreja. E a terceira delas, Ele mesmo. Se buscarmos ao Senhor, genuíno coração, e estivermos em plena comunhão com Jesus, Ele vai cuidar de nós. Qual é o que deve ser, então, a minha atitude para guardar essa doutrina e não ser seduzido? A primeira delas, conhecer a palavra de Deus. Eu preciso conhecer o que Jesus falou, o que os apóstolos falam. Se eu não conhecer isso, eu viro uma presa fácil. O segundo ponto é que eu devo conhecer a sã doutrina. Eu tenho que saber o que Jesus falou, o que os apóstolos falaram, o que eles ensinaram. A igreja, ao longo do tempo, ela teve uma preocupação, inclusive, em ensinar, em sistematizar algumas coisas para que a gente pudesse entender. Mas eu tenho que conhecer isso. Para eu poder, inclusive, preservar esse texto. Ensinar as outras pessoas, eu preciso conhecer isso. Próximo ponto. Eu tenho que me sujeitar às autoridades. Tudo que eu penso, tudo que eu acho que é extremamente inovador, legal, ideal, é assim que deveria ser feito. Eu tenho que submeter isso às autoridades que estão me acompanhando. Esses homens que muitas vezes estão falando coisas que não estão de acordo com o Evangelho de Jesus, eles têm uma característica bem marcante, que é eles não vão assumir a responsabilidade do que eles falaram por você.
Então você pode ouvir ele vai falar, ele vai dizer. Quando der errado, ele não tem nada a ver com isso. Agora, as autoridades que estão cuidando das nossas vidas, elas têm a ver com isso. Elas sofrem conosco, elas se alegram conosco, elas se preocupam com as nossas dificuldades. Por isso que eu devo sujeitar as minhas ideias a elas, porque elas têm responsabilidade com a minha vida. Então, quando eu venho e tenho uma ideia que eu acho que é muito boa, a autoridade que está sobre mim pode falar: Pedro, não é tão boa assim, porque ela me conhece. Além de sujeitar as minhas ideias às autoridades, eu devo compartilhar minhas ideias, as minhas coisas com os irmãos. Mas quando eu digo os irmãos, não é só quem concorda comigo. Porque muitas vezes a gente tem a tendência de se cercar somente das pessoas que pensam igual a gente. E aí é muito fácil, né? Aí você tem uma ideia inovadora, todo mundo vai achar que é bom mesmo e vocês vão fazer juntos. Só que existem pessoas que a gente sabe muitas vezes que elas não vão concordar e a gente começa a evitá-las ou não diz para elas o que a gente está pensando porque sabe que ela vai ser contrária. Como eu disse para vocês, você pode brincar de ser discípulo, o diabo não brinca de ser diabo. Uma outra coisa que eu costumo brincar é que Deus não é trouxa. Não adianta você se enganar. Muitas vezes eu já tive conversas com pessoas que eu sabia que ela não ia concordar comigo, mas a conversa era necessária e eu precisava submeter o que eu pensava. Em algumas situações a pessoa discordou de mim, em outras não, mas eu precisava submeter o que eu estava pensando. Por fim, queria lembrar vocês que não foi à toa que lá atrás, lá na Reforma, se criaram o que a gente chama de 5 solas, né? Que é a Escritura, a fé, Jesus, a graça e a glória. Significa que tudo que a gente for fazer, se não tiver de acordo com a Escritura, se não prover de fé, se não for para glorificar a Cristo, se não for para dar glória para Ele, não vai servir de nada. Então nós precisamos cuidar dessa doutrina. E principalmente cuidar dos irmãos que porventura possam ter caído em algum tipo de coisa assim. Porque a nossa postura não tem que ser de dizer: você errou, nós somos melhores que vocês. Mas nós devemos tentar estar com essas pessoas, ajudá-las e trazer a palavra de Deus para aquelas pessoas. Muitas pessoas que seguem qualquer tipo de ideia, elas estão ali bem intencionadas, com o coração de quem querem agradar a Deus. E nós devemos estar com essas pessoas, tentar ajudá-las e levar tudo para a palavra. Porque a palavra, ela é algo que nós temos uma fé comum. Todos nós cremos naquilo. Cremos no que Jesus fez. Podemos trazer isso para ajudar essas pessoas. E para finalizar, é o que eu tenho pensado e meditado, tenho tentado viver na minha vida, é que eu preciso me apegar com firmeza a essas coisas, ao que Jesus falou, ao que os apóstolos ensinaram. Eu preciso viver isso verdadeiramente, para que eu possa ensinar essas pessoas, para que elas possam ensinar outras. Agora que eu vou ter uma filha, então, a minha cabeça fica a milhão. Porque eu fico pensando: rapaz, quando é só eu, tá tranquilo, agora eu preciso ensinar para que ela entenda aquilo e viva aquilo. E para que ela ensine a outros. E para que esses outros ensinem a outros, até o dia que o Senhor retornar. Essa responsabilidade, ela é nossa e a gente tem que ser diligente com isso. Não queria que vocês entendessem isso como uma palavra dura. Não é isso. Mas é algo que a gente tem que ter atenção, nos esforçar, ser diligentes e animar uns aos outros a fazer isso. Porque muitas vezes também não é fácil. Muitas vezes a gente tem dificuldades, seja na nossa própria vida, seja com as pessoas que a gente está mais próximos, e a gente poder contar uns com os outros, muitas vezes para trazer o que a palavra diz, às vezes para ter algum tipo de conversa difícil. Mas nós somos igreja, nós temos uma só fé, que foi deixada por Jesus e pelos apóstolos, e a gente tem que viver isso. Amém? Obrigado, Pedro. Excelente. Eu vou compartilhar esse roteiro dele aí no grupo da igreja, para os irmãos verem, reverem.
Algumas contribuições já me chegaram aí pelos WhatsApps, por exemplo, quando Pedro fala aqui que a paz de Cristo é o árbitro nos nossos corações, o texto diz: a qual foste chamados em um só corpo. Aponta para a unidade, não para a subjetividade que me autoriza a fazer qualquer coisa simplesmente porque eu me sinto bem. Esse critério do conforto emocional é uma das grandes fontes de desvios doutrinários nos nossos dias. Nós vivemos tem um livro, né, que um amigo meu me indicou, eu ainda não li não, mas a capa é muito boa, diz assim: o triunfo da terapêutica. Todos querem conforto emocional, se sentir bem. Porque nós vemos numa geração secularizada, que não pensa na eternidade, não pensa no absoluto. Então, se tudo é aqui, tudo termina, como o apóstolo escreveu com ironia: se não tem ressurreição, comamos e bebamos, porque não tem nenhum sentido, nada. Nós somos todos pacientes terminais em cuidados paliativos. Sofreu o menos que puder até morrer. Essa é uma filosofia, uma ideia, um conceito que tem assim pervertido muita coisa no meio da igreja nos nossos dias, né? Porque hoje, além essas influências que Pedro apontou aqui lá desde o primeiro século, os judaizantes, doutrinas escatológicas, se Jesus chega semana que vem, e isso daí desde lá até hoje, nós temos aí esses registros desse tipo de desvio. Nós temos agora com essa forte influência humanista. Eu costumo chamar assim de a religião humanista da virada do século. É uma religião, porque ela tem dogmas, ela tem crenças que ela não prova, mas transmite, vive, segue. Aí gera ideologias que tornam essas crenças assim paixão política, paixão filosófica, que seja, e influencia assim grandemente a doutrina. Então, assim, nós temos, por exemplo, um grande veio disso, estava dizendo, com a influência a influência assim das ciências humanas de algumas áreas, principalmente áreas do comportamento. Agora está na moda as neurociências, programação mental, essas coisas todas aí, que lidam com o conceito de natureza humana, que muitas vezes não bate com o conceito bíblico. Assim como as ideologias políticas, comunismo, socialismo, parte de uma ideia de natureza humana, que não tem a ver com o que a Bíblia ensina. A partir daí, você constrói, do lado lá das ideologias políticas e sociais, todo um modelo de sociedade que está, assim, com alguns conceitos falsos na largada. Mas se você não percebe isso, dali para frente faz sentido. Essas ciências do comportamento, neurociências, todos os terapeutas que estão por aí, assim, não é que isso não seja útil ou necessário, é que nós temos que ter muito cuidado com qualquer tipo de ensino, de doutrina, de influência, que afirme coisas sobre a natureza humana que não estão de acordo com as escrituras, e principalmente porque, como se apresentam como ciência, tem uma pretensão de neutralidade moral, que não existe. Não são moralmente neutras. Dizem que são, mas não são. Não são. Apenas transmitem valores que vão contra aquilo que as escrituras dizem. Mas não são moralmente neutras, mas se apresentam assim. Isso, quando você associa isso a esse fenômeno moderno, muito impulsionado por redes sociais, mas não só, isso vem de antes, desses ministérios personalistas. O ministério tem o nome de uma pessoa, ou tem uma marca, um emblema, e no final das contas, essa pessoa tem uma carreira solo,
ela é um freelancer, é um profissional liberal da fé, qualquer coisa assim, te ofereço meus serviços. Eu sou coach, consultor, influenciador, o que você quiser. Você se reporta a quem? Você está sujeito a quem? Quem confere com você? Ninguém. Eu, do alto da minha sabedoria, ou da minha revelação, do que seja. E, como Pedro disse aqui, um grande problema é que essas pessoas não têm responsabilidade pastoral nenhuma. Já vi várias vezes, ao longo de décadas, movimentos produzirem danos e estragos nas congregações, e o pessoal que veio, fez a confusão, vai embora. E não fica para cuidar do estrago que fez na vida das pessoas. Não tem responsabilidade pastoral nenhuma. Não responde a ninguém pela vida dos outros. Isso não tem nada a ver com as escrituras, amados. Nada. São pessoas hoje que são conhecidas por perfis, por ideias, e influenciam muita gente, mas não estão ligadas, na verdade, não estão ligadas ao corpo de Cristo. É como um terapeuta profissional que você procura, um médico. Você procura, o médico vai lá, ele diz o que ele quer, você volta, não volta. Se você nunca mais voltar, ele não vai ligar para você e perguntar nada. Não vai. Um ou outro. Sei lá, por outra razão. Mas, de modo geral, o profissional se dá por eximido. Ah, não, eu cuidei dele, tratei ele, mas não voltou mais aqui. Então, não sei nem o que aconteceu. A igreja não é assim. Nós temos responsabilidade, somos membros uns dos outros. Então, o ensino na igreja, porque nós sabemos, nós todos, que ele influencia vidas e pode produzir o fruto de Deus, pode produzir dor, sofrimento e até perdição, nós somos responsáveis por isso. Nós sofremos isso junto. É muito diferente, nós ficamos muito preocupados com isso, com essa cultura evangélica gospel que serve como meio de difusão de ideias e conceitos assim, estapafúrdios. Mas a música é linda, o povo pula, dança, canta, repete, e a ideia está errada. Contamina o coração, contamina a motivação, produz essas expectativas que não são reais, estraga as pessoas lá na frente. E um problema que nós temos hoje é um patrulhamento ideológico secular. Eu estava lembrando ali, tinha uns livros antigos, eu tinha esse livro, espero ainda ter, porque seguramente, se não tiraram eles das prateleiras, vão tirar logo. Não estou nem dizendo que são livros assim, excepcionais, mas assim, O Caos das Seitas. Quantos lembram? Religiões, Seitas e Heresias. Você resolver publicar um livro desse hoje, você vai preso, porque é preconceito da sua parte chamar qualquer outro grupo, qualquer outra filosofia ou religião de seita. Não pode. Esses dias teve aqui no DF um juiz, uma juíza, não me lembro, que na decisão aí mandou tirar uns vídeos do ar. Não que eu acho que se perdeu grande coisa, mas o fundamento é que a interpretação que aquele pastor estava dando da escritura estava errada. Não, essa interpretação não pode estar certa. Você não pode interpretar a Bíblia de maneira que exclua pessoas e grupos. Ué, o que é isso? O que é isso? O Estado agora, por meio até do judiciário, vai me dizer como é que interpreta a Bíblia? Essa interpretação não é aceitável porque exclui? Porque é preconceito seu? Assim, não sei quem era o advogado lá, dava vontade de contratar uns irmãos assim, sábios, eruditos, e responder em grego o negócio, né, para ver se funcionava lá. Então está ficando difícil defender a sã doutrina. Está ficando difícil a gente postular isso, afirmar isso e viver isso. Por isso mesmo está se tornando cada vez mais necessário que nós nos apeguemos com firmeza àquilo que recebemos. E, amados, o fruto é vida. Paulo escreve para Timóteo assim: o intuito da presente admoestação é o amor que procede de boa consciência, de fé sem hipocrisia.
O fruto das dissensões, das heresias, é o caos e a perdição. O fruto da sã doutrina é vida. Nós não estamos... A nossa preocupação não é simplesmente defender uma verdade abstrata. É defender uma verdade que muda a minha vida, muda a sua vida, e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É vida. A doutrina, ela é objeto de ensino, como Pedro fez aqui, e tem que ser objeto de proclamação. Mas a proclamação só vale se a sua vida corresponder ao que você está proclamando. Porque o testemunho que vai impactar o mundo não é a gente ter um livro de teologia bem arrumado, com tudo certinho. É a vida de uma congregação, ou de congregações, de famílias, de homens e mulheres, que são a demonstração viva desse poder do evangelho de transformar, de mudar vidas, de salvar. Amém, amados? Amém. Deus nos dê graça, nos ajude, a nós, cada um de nós, aos mais velhos, responsabilidade dobrada, triplicada, pesada. Sei que a vida é muitas vezes complicada, difícil. Temos tantas coisas para fazer, situações, dificuldades por que passamos, precisamos de ajuda para viver, precisamos de relacionamento, precisamos da igreja, mas no fundamento de tudo que fazemos, precisamos dessa clareza para que a gente tenha a estrutura, o espaço necessário para experimentarmos toda a diversidade, toda a multiformidade da graça e do dom de Deus. Se estamos bem fundamentados e alicerçados com uma vida de igreja saudável, nós temos toda a liberdade de expressar a Deus, expressar a adoração, uso dos dons, os ministérios que Deus levantar aqui, no corpo, vinculados ao corpo, protegidos pelo corpo, animados pelo corpo. Amém? Amém. Muito obrigado, Senhor, porque somos lembrados dessa verdade nessa manhã. Muito obrigado porque o Senhor tem preservado essa palavra, essa doutrina, ao longo dos séculos. A igreja já viveu tantos momentos difíceis, assim como Israel lá atrás, que isso poderia facilmente ter se perdido, se diluído em culturas, sido apagado da face da terra por poderes políticos, por armas, por ideias, mas o Senhor tem preservado a doutrina. Não apenas nas Escrituras, mas nas vidas de homens e mulheres que têm pago um preço ao longo dos séculos para proclamar essa verdade, para guardá-la em depósito e para vivê-la. Ó Deus, cada um de nós aqui possamos estar comprometidos com isso, fortemente comprometidos com isso, nesses tempos difíceis que vivemos, de tantas oposições, em todos os níveis, de todas as maneiras. Guarda a tua igreja, Senhor, aqui, em todos os lugares. Quero te pedir, ó Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o teu amor, Senhor, de Pai, consolação e o poder do Espírito Santo, seja com cada irmão, cada irmã aqui, com todos aqueles que invocam o teu nome, Senhor, nesses dias difíceis, e cada vez mais, até que o Senhor venha. Maranata, Jesus. Venha, Senhor. Amém, amados. O Senhor guarde a todos.